Ok, retornando aqui a nossa análise, né, do sistema elétrico de potência. Estávamos mostrando então o uso do na rede, dando uma olhada nos nossos resultados aí do Scilab, né. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui no exercício, né, e vou botar nossa tensão V2 para 1.0, que deve ter alguma questão de compatibilidade ali que não está batendo. Então vamos executar aqui o nosso sistema. Só pegando aqui agora os resultados no console. Então, para nós que não estamos atualizando, né, os nossos valores, tá? Da matriz jacobiana iterativamente, a gente está buscando essa condição, né? Ele está dando em torno de 0,93 mais ou menos a nossa tensão final na barra de carga, né? O ângulo aqui, né, ele está dando em torno de menos 13 e menos 3. No na rede deve ter alguma coisinha que eu esqueci aqui, ó, que agora eu não estou achando, mas ele está nos mostrando o seguinte, ó. Então eu corrigi aqui a informação, né? Ele está dando uma tensão de 0,97, só faz o zoom ali. Então 0,97, já que a base é 1000, né? É 0,975 sobre 1000, 0,97 PU. O grande detalhe que tá faltando aqui, mas é alguma coisinha que eu não digitei certo, ou algum flag que eu não marquei, que é o seguinte, ó, na barra 2 também ele tá com, eu já alterei para 1000, né, que é 1 por 1, que nem lá no Scilab, ele tá deixando o mesmo ângulo, então esse fato de ele estar com o mesmo ângulo, ele não tá fluindo totalmente o ângulo para as demais, para a barra 3, né, então que tá dando um pouco da diferença. Mas o principal aqui pra gente era o seguinte, então vamos fechar aqui, peço novamente o foco em mim. A principal análise que a gente queria era o seguinte, era mostrar que existe a facilidade do cálculo de fluxo de potência numa ferramenta comercial, mostrar a dependência do sistema dos métodos de fluxo de potência, né? Mostrando todos os seus elementos, como que eles se compõem e assim por diante, tá? E por fim eu queria finalizar aqui a disciplina, que é um item que a gente falou que deixou para o final, que é o exercício 6.3. Então eu vou voltar nos slides porque isso é importante, né? Foi o que ficou para a nossa análise. Só voltar do início aqui, que acho que é mais rápido. Esse aqui. Então nesse exercício, perdão, 6.2, né? Esse exercício, repare que o sistema ele está radial, né? Isso quer dizer o seguinte, ó. Aí ele pede algumas informações. Identifique, acho que aqui antes tem mais uma figura, né? Classifique as barras e identifique as variáveis, né? Então repare o seguinte, ó. Vamos lá. Nesse exercício em especial, né, vamos considerar o seguinte, que a barra de geração, a barra 3, ela é uma barra de geração que é maior que a carga. Então, nós vamos desconsiderar essa etapa aqui. Então, essa aqui é uma barra do tipo PV agora. Tá? Então, é para a gente poder analisar. Então, o exercício ele tem a função, né, de duplicidade de informação, eu posso converter num caso no outro. Tá? É justamente para a gente fazer essa análise. Bom, mas olha só qual que é o elemento que a gente tem que pensar aqui. Bom, quais são as variáveis envolvidas? As variáveis envolvidas são, considerando a barra 1 como uma barra de referência, então. Deixa eu só ver se é isso que está considerado. Ele não fala na questão, ok. Então, se eu considerei a barra 1 como barra de referência, né, que no nosso caso, então, a nossa barra 1 é a barra de referência, tá? Como é que fica a nossa dimensão do sistema, né? Esse é um dos itens. Então, barra de geração, barra de carga, barra de geração, barra de carga. E esta seria a nossa barra de referência. Então, está identificado o tipo das barras. Quais são as variáveis agora que eu tenho? Então, eu tenho aqui, nessa barra, o delta 3, né, que é o ângulo. Ou seja,
essa variável aqui, ela vai sendo alterada no sistema. Na barra 4 eu tenho que calcular o ângulo ΔK4 e a tensão V4. São as variáveis do sistema. Né? Na barra 2 eu só vou calcular o ΔK2, porque o ângulo é fixo. E na barra 5 eu vou ter o cálculo do ângulo, então ΔK5 e a tensão V5. Tá? Aí ele pede na sequência, que eu vou usar tudo em cima do mesmo slide, né? A matriz jacobiana, né? Então, para a definição da matriz jacobiana que vem antes aqui. Então, a matriz jacobiana, ela é 2NPQ, né? Mais NPV. Tá? É uma matriz quadrada com essa condição, 2NPQ mais NPV. Então, repare que nesse exercício aqui, ó, eu tenho duas barras PV e duas de carga. Então, a ordem do meu sistema aqui, né, seria uma ordem de 6 por 6, ou seja, essa é a condição do sistema que ele está pedindo lá, ordem 6. Tá? 6 por 6 vai ser a matriz. Eu não vou escrever todos eles, que é para ficar mais fácil. Ordem 6 por 6. E repare o seguinte, né? Na hora de eu tirar a equação, vamos supor que eu vou, porque ele vai pedir para definir e calcular a matriz jacobiana. Como é que eu tiro a equação aqui? Isso aqui é um reforço, um fechamento da nossa matéria, né? A gente tinha deixado para o final. Quais são as equações que eu tenho que definir? Então, para esse exercício, eu tenho que definir P2, né? Vamos marcar aqui do ladinho, ó, P2. Eu tenho que definir P3. Eu tenho que definir P4. Opa. P4 e P5 e depois Q4 e Q5. Agora que a gente já sabe as variáveis, eu vou apagar elas daqui. Todos esses elementos. Ok. Bom, então a minha matriz jacobiana ela vai ficar nessa condição. As equações aqui relacionadas, né? Para a definição da matriz jacobiana. Então repare o seguinte, ó, como fixação. O nosso P2, como é que eu tiro a equação P2? Quem que ele está associado? Basicamente ele está associado às barras 2 e 4 e 2 e 5. Então eu só vou ter, na verdade, V2, V4, aquela relação cosseno, V2, V4, né? Aí cosseno mais seno, vou representar aqui por parênteses, né? Mais, opa, aqui eu errei, ó, é V2, V4. Abre parênteses, mais V2, V5. Tá? Então, o que significa dizer? Daí cosseno, seno, né? Que é o que a gente faz. O que significa dizer? Que essa barra de geração aqui, ó, ela vai ter influência de quem? Do ângulo 4, do ângulo 5, né? E da tensão 4 e 5. Os demais elementos vão ser todos zero, tanto no equacionamento quanto na determinação da matriz jacobiana. Da mesma forma o nosso P3. O nosso P3 é só o V3, V1. Né? Porque ele não tem essa interligação, né? Não tem nenhuma outra interligação. Ó, tá? Dentro daqueles nossos sistemas que a gente viu que era um pouquinho mais completo, com mais itens, né? Eu tinha outras condições. Logo, eu tinha mais elementos na equação. E o que eu quero dizer com isso? E por que eu estou voltando nesse exercício em análise? Né? Foco em mim, então.
no sistema elétrico de potência as interligações são mínimas, né? Isso quer dizer que as equações, por mais que eu tenha N barras, né, muitas barras no sistema lá, vamos considerar 50, 60, 70, dependendo de qual a parte que eu estou analisando, as equações elas não têm grandes interligações, porque as linhas e os sistemas não estão muito interligados, né? Eles não são altamente conectados. Então a matriz, que a gente chama a nossa matriz de análise, é uma matriz esparsa. Esparsa quer dizer que ele tem muitos zeros na matriz. Então tanto a matriz jacobiana quanto as equações do sistema elas são menores para cada um dos elementos das barras, porque o sistema tem muitos zeros, é muita esparsidade. Então, quando se vai fazer esses cálculos, um dos itens a ser considerado é essa questão da esparsidade. Claro, para quem for se aprofundar mais ainda nessa questão do sistema de potência, que aqui a especialização dá uma primeira análise, até pela proposta, né, do curso, você vai ter que fazer estudo de esparsidade e diagonalização da matriz, tá? Porque senão a gente, em não fazendo isso, o sistema tem problemas de cálculo, né? Ou seja, ele não consegue executar o cálculo das equações. Então existem alguns métodos para se fazer isso, né? O método de Thiene é um deles, né? Que vai fazer com que você trate as questões da esparsidade da matriz, né? São itens que são considerados, tá? Deixa eu ver o que mais que ele pedia aqui no exercício para a gente, né? Aí ele pede para que você faça a formulação do método de Newton-Raphson, então vocês façam o algoritmo baseado no algoritmo que a gente já fez, né, do fluxo de potência, e calculem um vetor resíduo, tá? Lembrando que basicamente as influências estão associadas à interligação do sistema, né? Ainda, né, apresente a dimensão das matrizes, que é o que a gente já calculou. No nosso caso aqui é uma matriz 6 por 6, no caso da matriz jacobiana. Em contrapartida, a nossa matriz Y-bus, né, ela é um elemento 5 por 5, né, que são 5 elementos. Repare que no Y-bus, a 3 para 5 e 5 para 3 é 0. 3 para 2 e 2 para 3 é 0. 1 para 2 e 2 para 1 do Y-bus é 0. Né? Peço foco em mim aqui também. Então são os elementos que fazem parte que não constam, né, na matriz Y-bus, porque eles não têm interligação. Então são itens importantes que diferenciam de um problema um pouquinho mais interligado para um problema um pouquinho mais radial, né? Que nem esse aqui. Então retornando ali, então seriam os itens que a gente teria que montar. Então a principal análise são esses elementos. Então a matriz Y-bus de 5 por 5, tem os pontos zeros, que é onde não há as interligações, então 2, 3, 3, 2, por exemplo, né, que nem eu falei. E a matriz jacobiana, então, ela vai ser de ordem 6, que é o que a gente propõe aqui. E claro que a potência na carga aqui, o objetivo era fazer vocês pensar sobre o problema como um todo, né? Bom, estamos indo então para a finalização da nossa disciplina, né? Basicamente, eu vou retornar então para a análise principal aqui, né? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, o fluxo de potência, seja ele pelo método Newton-Raphson, pelo método de Gauss ou Gauss-Seidel, né, ele busca encontrar os valores de potência nas barras, ele busca encontrar o valor das tensões de maneira estática, ou seja, a gente chama condição de regime permanente, né? O equacionamento, a forma de memorizar essa condição é simples de fazer, né? Para a potência ativa, né, basicamente eu tenho a relação da tensão com as barras conectadas, por isso que eu fiz lá que era a potência era só tensão, por exemplo lá V1, V3, né, eu não tinha lá V1, V5, V1, V4, não tinha nada disso, ele é um somatório das conexões, é isso que representa esse somatório aqui. O cosseno seno significa dizer o seguinte, quanto que é importante a condutância e a susceptância para o sistema, né? Então, para o fluxo de potência ativa, a gente viu em cima da matriz de sensibilidade que a reatância interfere muito na transferência de energia, né? E na nossa potência reativa, a mesma coisa, a questão das conexões, e também a nossa reatância, né? Ela também interfere muito na questão do fluxo de potência. Claro que a gente não avaliou a questão dos quadrantes aqui, ou seja, no fluxo de potência reativa a gente sabe que o fluxo ele é trocado com a linha,
ele não é um fluxo direto, que nem o fluxo de potência, ou é de A para B ou de B para A, conforme a relação de ângulos, né? O fluxo de potência reativo ele é trocado, então ele fica constantemente carga-rede, rede-carga, né? E conforme a condição ele vai estar com fluxo invertido, inclusive em alguns casos, do fluxo de potência ativo, né? Então isso faz parte do processo. E ainda em cima da memorização, da análise do sistema, a gente sempre pode lembrar assim, ó, o fluxo de potência ativo ele trabalha a palavra cosseno, ó, cosseno, né? Então cosseno. Então, portanto, se não é mais, a ordem das linhas é resistência e reatância, então é o GB, e o produto das tensões entre as barras. E a potência reativa é o inverso, então se é o inverso fica seno menos cosseno, é da onde a gente lembra do menos. Então esse menos está associado a essa ideia, seno menos cosseno, é como se eu pegasse esse cara aqui e fizesse invertido, ó. Daqui para cá é o inverso, então é menos, né? Seno menos cosseno. Relação entre as tensões das barras interligadas e os elementos de resistência e reatância vem na ordem, você monta facilmente o equacionamento, né? Aqui tem mais um item importante do exercício 6.4 que a gente não abordou, né? Que é o seguinte, ó, esse exercício aqui vocês podem estar fazendo em casa, mas nós temos aqui uma barra de passagem. O que é essa barra de passagem? Quer dizer o seguinte, ó, que ela não tem potência nem ativa nem reativa aqui sendo consumida. Então o nosso P mais JQ lá, a potência, ela vai ser zero, né? Consequentemente, vai vir fluxo de potência, vai ter um ângulo de barra, vai ter uma tensão na barra, mas não tem carga. Ela serve para essa condição, né, nesse exercício. E ela exemplifica também, vocês podem estar testando e programando isso, ela exemplifica também a condição de que, muitas vezes, né, no sistema elétrico de potência, você pode pensar a questão do planejamento, ou seja, eu posso tirar essa linha aqui e passar agora ela para cá, de 4 para 5, o que modifica-se? Então é um teste que vocês podem fazer. Apaga-se, né, ou elimina-se essa linha, ou ainda acrescenta-se uma possibilidade de uma nova linha, né? Deixa eu apagar aqui para mostrar como é que ficaria essa possibilidade aqui. Então barra de passagem, vamos considerar acrescentar uma linha. Então, por exemplo, poderia considerar isso aqui, né? Tem uma nova linha, mais uma interligação, ou ainda, não nesse ponto, um outro anel aqui, tá? Com essa interligação ali, não ligou. Ou seja, como que o meu sistema vai se comportar. Então tem várias análises que vocês vão poder fazer, né, com os sistemas, vão poder ver as relações, as diferenças, né, do método de Gauss com o método de Newton-Raphson, e vão perceber o seguinte, que quanto maior o sistema aqui, ó, né, quanto maior o sistema, maior vai ser a esparsidade do nosso sistema, né, ou seja, maior a condição de números zeros, né, mais zeros eu tenho na matriz, mais derivadas iguais a zero e menos a influência de um para outro. A influência está associada às interligações, tá? O que mais que a gente pode concluir ainda da matéria, né? Peço foco aqui em mim, que é o seguinte, ó, eu vou só apagar aqui para a gente retornar à condição inicial do exercício, né? Olha só, um sistema elétrico de potência, ele vai ser muito mais confiável, eu vou ter uma confiabilidade maior no meu sistema à medida que eu vou tendo mais interligações, né? Isso significa dizer o seguinte, ó, para um sistema como esse, né, o rompimento aqui, ó, tá? O rompimento, por exemplo, da linha 4 para 3 ou 3 para 4, né? Ele deixa parte do sistema numa condição de operação radial, né? É como se eu tivesse o sistema elétrico de distribuição com algum evento, alguma parte dele em anel e o restante radial, que é convencional, né? Então, essa condição de confiabilidade ela é importante, porque imagine o seguinte, no nosso planejamento da operação, perder uma linha ou desligar uma linha para fazer uma manutenção, né, implica em dizer que você alterou as condições de operação do sistema. Se eu alterei as condições de operação do sistema, a pergunta que fica é, eu consigo ou não atender a minha carga, né? Então, o planejamento da operação também se interessa por essas modificações do sistema, por essas possibilidades, né?
avaliando, ou seja, verificando quais são as opções que se tem, né? Ainda não, é óbvio que num sistema de potência você não tem um sistema totalmente interligado, você tem um sistema disponível, né? E ele tem que atender às condições. E cabe ao planejador, né? Ou a quem está conduzindo o sistema fazer essas análises, tá? De interligações. Bom, ainda como item da disciplina, né? Queria relatar o seguinte aqui, ó, nesse quadro. Quando a gente coloca aqui, ó, essa condição aqui, ó, de infinito, né? Vamos interpretar o que significa esse infinito aqui no nosso sistema. Esse infinito aqui para nós representa o seguinte, que não há limite de geração na barra de referência, né? Ou seja, toda a compensação do sistema vai poder ser calculada e considerada verdadeira. O que de fato, numa condição de operação real, não é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho os limites de geração do gerador da barra de referência. Isso significa dizer assim, ó, que se eu botar um limite máximo aqui de potência ativa ser gerada ou reativa, pode ser que o meu sistema não entre numa condição, foco em mim de novo, não entre numa condição de solução. Então quer dizer o seguinte, que vamos imaginar, estou fazendo o planejamento da expansão para um horizonte de 10 anos, a carga crescendo, no primeiro momento, o crescimento vertical de carga, né? 4% ao ano só com o que já tem, é isso que eu quero dizer. Esses 4% ao ano de crescimento, né, ou de 2% ao ano de crescimento ao longo de 10 anos, 2% sobre 2% vai dar um determinado valor, né? Bom, dizer isso significa dizer o seguinte, que nesse crescimento vertical ao longo do tempo, mesmo considerando a sazonalidade do sistema e a questão horária da curva de carga, como que a gente consegue atender o sistema? Por quê? Porque à medida que o sistema estiver em operação, eu tenho que ter uma resposta imediata. Se eu tenho que ter uma resposta imediata, eu já tenho que ter feito essa prévia, né, do sistema, da operação do sistema ao longo do tempo, né, podendo chegar a calcular a cada 15 minutos para os próximos 10 anos para aquela condição, para aqueles cenários. Então eu posso simular vários cenários, várias condições que podem ser avaliadas. Inclusive aqui, ó, um item importante que eu quero colocar para análise é o seguinte, ó, a possibilidade ou os limites de geração reativa, né, ou da própria geração ativa, dependendo da configuração do sistema, eu vou voltar aqui a figurinha, ó, dependendo da configuração do sistema, que nem eu coloquei aqui, ó, retirei uma das linhas, você consegue estimar, né, melhorias, por exemplo, dos índices de confiabilidade, que são os nossos conhecidos DEC e FEC. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o índice de confiabilidade do sistema de transmissão, ele afeta diretamente o índice de confiabilidade do sistema de distribuição, transmissão por distribuição. Consequentemente, uma manutenção numa linha, né, a retirada de uma linha em operação, implica que você vai estar prejudicando ou podendo prejudicar, se o sistema não tiver o recurso, no desligamento de parte da carga. Então a importância da manutenção lá em linha viva, né, refere-se a essa condição. Mas isso pode estar previsto e testado e analisado em cima da análise do fluxo de potência para o planejamento da operação do sistema, né? Então existem essas possibilidades, tá? Então a disciplina ela buscou focar esses itens, mostrar as possibilidades e as aplicações em geral, mostrar um pouquinho da ferramenta comercial. É lógico que para a ferramenta comercial aplicada a um sisteminha pequenininho, assim como esse, ela é muito robusta, então é bastante suscetível, né, a itens que não estejam bem certinho ali na configuração, tá certo? Ela também possibilita, né, que você faça as análises, né, mas num sistema real de grande porte, então isso tem que ser bem avaliado, e ela agiliza esse processo de cálculo, né? E a disciplina em todo, então, fechando e finalizando a disciplina, a gente vê os métodos existentes, a gente viu a questão da não linearidade, da necessidade da utilização de algoritmos, das suas aplicações no sistema de potência, né? E que itens são considerados ali no planejamento, alguns dos itens, obviamente, no planejamento da expansão, no planejamento da operação do sistema elétrico de potência, tá?
Com isso, então, damos por encerrado. Eu sei que está um pouquinho antes, mas o que a gente tinha que abordar está feito, né? A nossa disciplina de sistemas elétricos de potência.